Olá, catequizando! Nesta semana acontecerá a Quarta-feira de Cinzas, dia que inicia a Quaresma, tempo de penitência, jejum e oração. Hoje veremos um pouco mais sobre como devemos viver a Quaresma e qual o significado da Quarta-feira de Cinzas. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom estar com vocês mais uma vez com este vídeo, já nos preparando para a celebração da Quaresma, que inicia agora na Quarta-feira de Cinzas. Peço com você, para você e sua família, muita seriedade neste compromisso de vida, nesse compromisso de amor, nesse compromisso de conversão. Quaresma significa 40 dias. 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar a sua missão com jejum e oração. Que nós possamos fazer deste tempo um tempo forte para a nossa vida, a minha comunhão com o Senhor Jesus. Que a conversão, a experiência com Jesus e todo este material que a gente vem preparando para você e sua família sejam assim realmente motivo de conversão e de se aproximar do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos o tempo da Quaresma com esse jejum no dia de hoje. A Igreja se veste de roxo neste intento de se santificar. Porque de fato a Quaresma é uma escola de santidade. Mas para nós nos santificarmos, nós precisamos fazer duas coisas. Na verdade é uma só, mas podemos dividir em dois aspectos da mesma coisa. Precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus. É esta a missão da Quaresma. Afastar-nos do pecado e aproximar-nos de Deus. O que acontece é o seguinte: neste único movimento em que nós saímos do pecado para Deus, a primeira parte, afastar-nos do pecado, é uma virtude chamada virtude da penitência. A virtude da penitência nós iremos exercitar durante a Quaresma e é necessário que você faça os seus propósitos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos coloca diante daquilo que são as penitências quaresmais clássicas, nós fazermos jejum, nós fazermos esmola. Mas existe uma outra parte deste movimento para Deus que às vezes é desprezado e deixado de lado. É a oração. Por quê? Porque esta terceira obra quaresmal tem o aspecto do aproximar-nos de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas fazem seus propósitos quaresmais, dizem, eu vou ficar sem café, o outro vai ficar sem bebida alcoólica, o outro vai ficar sem carne, o outro vai dormir no chão. Pois bem, isso daí é a penitência, é o afastar-se do pecado, mas é necessário dar mais tempo à oração durante o tempo da Quaresma, é o aproximar-se de Deus. E isso nem sempre as pessoas fazem. Por isso, nesse tempo de Quaresma, eu aconselho você a que você faça o propósito de comungar o mais frequentemente possível. Ou seja, se você conseguir fazer o propósito de ir à missa todos os dias na Quaresma, é excelente. Comungar todos os dias, excelente. Claro, comungar em estado de graça, mas comungar. Porque comungando, você estará se aproximando de nosso Senhor ressuscitado e Ele estará tocando a sua alma. Se você fizer atos de fé, verdadeiros atos de fé durante a comunhão, você está se aproximando dEle. Então, neste único movimento na direção de Deus, nós temos aí duas virtudes que, como luzeiros, irão nos orientar durante essa Quaresma. A primeira virtude é a virtude da penitência. A segunda virtude é a virtude da fé. A penitência nos ajuda a afastar-nos do pecado. A fé nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, porque é exatamente a fé que nos conecta com Deus. Nesta conexão, nada melhor do que nós comungarmos, nós procurarmos a comunhão, que é o sacramento que nos ajuda a, com a graça divina, realizarmos atos de fé
E aí estaremos realizando verdadeiramente o intento da Quaresma, o propósito da Quaresma, que é a nossa santificação. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na terceira parte, questão 86, artigo 6, diz que é nisto que consiste a justificação do ímpio, ou seja, a santificação da pessoa pecadora. Consiste em nós vivermos em ato, com a ajuda da graça atual, a penitência e a fé. Essas duas grandes colunas, penitência e fé. Mas é claro que é necessário que esta fé, diz Santo Tomás, seja uma fé informada pela caridade. E aqui nós colocamos, digamos assim, o último detalhe neste roteiro breve que eu estou traçando aqui, que nos conduz a viver uma Quaresma verdadeiramente santa. É o amor. Sim, porque de nada adianta nós vivermos uma Quaresma toda cheia de propósitos, se a finalidade última, se a razão de ser da Quaresma não for exatamente agradar a Deus, não fazer o nosso showzinho diante dos outros como hipócritas para mostrar quanto nós somos santos, mas agradarmos aquele que nos vê no segredo, como diz o Evangelho de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é o significado das cinzas que nós recebemos, né, na testa ou na cabeça na quarta-feira de cinzas? Bem, na quarta-feira de cinzas começa a Quaresma, os 40 dias, né, de tempo forte de oração, tempo forte de conversão, tempo forte de penitência, né, tempo forte de esmola, tempo forte de jejum. Então a igreja coloca aí um sinal. A cinza colocada na nossa cabeça é um sinal. Quando o sacerdote coloca a cinza na nossa cabeça e faz uma cruzinha, com um pouco de cinza mesmo, essa cinza é a cinza que é a queima daquele ramo de coqueiro, ramo de palmeira, né, que é usado, né, no ano anterior, né, no domingo de Ramos. Então aqueles ramos a igreja guarda, queima aquilo, abençoa, né? Coloca ali um pouquinho de água benta também, para abençoar, e aquela cinza que o sacerdote marca a nossa testa. É um sinal. E aí o sacerdote coloca a cinza e diz assim, né? És pó, lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Então a igreja abre a Quaresma, 40 dias, né, forte de vida espiritual, onde nós vamos depois celebrar a Páscoa, né, no final dos 40 dias, a Páscoa da ressurreição, ou seja, abertura para uma vida eterna. Então, na cinza, no primeiro dia da Quaresma, a igreja quer lembrar o quê? Nós não vamos viver nessa vida para sempre. Nós não fomos criados para viver nesta vida. Ninguém vai ficar para semente, como diziam os antigos. Todos nós vamos morrer. Então, prepara-te para a vida eterna. Salva a tua alma. Né? Os missionários, quando passavam pelas cidades, quando eles acabavam, ou quando acabam as missões, numa cidade, eles deixam uma cruz grande, e na cruz fica escrito, salva a tua alma. É esse o sentido da cinza, lembrar que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui caminhando, nós estamos aqui para fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, viver uma vida de santidade, para que a gente possa, no final da nossa vida, então, viver eternamente com Deus. Então, esse é o sentido da expressão que o sacerdote coloca. Lembra-te de que és pó. Por quê? Nós somos feitos do pó da terra. Qual é a constituição orgânica de todos nós? São produtos químicos. Carbono, ferro, cobalto, níquel, manganês, oxigênio, nitrogênio, é isso que nós somos. Né? Quando a pessoa morre, o corpo se dissolve, volta ao pó, ou seja, volta à terra. Então, a igreja quer nos lembrar disso. Isso não deve ser para nenhum de nós
motivo de tristeza, não. Para quem tem fé, deve ser motivo de alegria, porque aqui está nos lembrando que nós vamos ter uma vida melhor, uma vida eterna, onde não vai haver mais sofrimento, onde não vai haver mais doença, não vai haver mais um trabalho cansativo, não vai haver mais tristeza, tribulação, aflição. Né? Então, é viver bem nessa vida para depois viver com Deus na eternidade. Então, este é o sentido das cinzas, que lembra, sobretudo, né, que nós somos pó, vamos voltar a Ele. Então, isso deve criar em nós uma perspectiva de penitência, uma perspectiva de oração, uma perspectiva de luta, né, de combate espiritual. Né? São Paulo dizia para Timóteo, combati o bom combate. Né? Lutei, venci. Agora espero a coroa de glória que o Senhor há de dar para mim e para todos aqueles que lutarem. Então, esse é o espírito com que a igreja abre a quaresma, marcando as nossas frontes, né, com o sinal da cruz, com as cinzas. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Querido irmão, querida irmã, quando se fala de corrigir os outros, de vez em quando eu escuto alguém que diz assim, mas eu vejo o erro que aquela pessoa fez, eu não tenho jeito de não enxergar, eu percebo. Tudo bem, se você tem inteligência, e tenho a certeza que tem, você é capaz de perceber onde está o cisco, a trave, onde está alguma coisa errada na vida das outras pessoas. Perceber, eu percebo e você também percebe. Agora, entre perceber e condenar o outro por causa daquilo que eu percebi, que eu entendi existir, aí passa uma grande distância. É necessário fazer um esforço contínuo de purificação daquelas marcas que existam em nós. E não são poucas. Marcas dos nossos próprios defeitos, dos pecados, dos erros que não conseguimos corrigir. É importante manter este esforço contínuo de purificação. Fazer o outro esforço que é não julgar as outras pessoas. E quando é possível, ajudar as pessoas a retirar esse cisco do próprio olho. Mas é preciso primeiro passar aquele colírio que é prometido lá no livro do Apocalipse, aquele colírio que só Deus pode oferecer. E aí então nós teremos os olhos límpidos, puros, para enxergar aquilo que existe no outro, inclusive as eventuais falhas, mas corrigir com amor e ajudar as pessoas a se restaurarem. É palavra de vida eterna.